Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, e hoje a gente está para mais um dia de aula de História do 6º ano. E junto conosco, na nossa aula, está o nosso professor intérprete de Libras, Jeremias Cabral, ok? Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje na nossa aula de História? Nós vamos identificar as principais características que definem o período paleolítico. O período paleolítico é o primeiro período da pré-história. A gente vai analisar suas características e o modo de vida dos homens daquele período e as descobertas e invenções também do homem naquele período e como era a vida desse homem. É o estudo da nossa aula de hoje. Mas para introduzir a nossa aula de hoje, eu trago para vocês duas perguntinhas. Então vamos ler na tela essas duas perguntas, tá? Você lembra o significado de nomadismo? Você saberia dizer como é a vida de um nômade? Então, quando a gente vê essa palavra nomadismo, significa que o homem não tinha residência fixa, no caso, os grupos humanos, os bandos, os primeiros bandos de grupos humanos. Eles moravam em locais improvisados, tá? Porque eles viviam da caça, da coleta de frutos e raízes. Quando acabava aqueles recursos naturais, eles migravam para outra região. Então, ele não tinha uma residência fixa. Então, sem moradia fixa, ok? E a vida do nômade daquele período foi uma vida muito difícil por causa do enfrentamento das dificuldades da natureza selvagem, como o frio, como animais selvagens, como a escassez de alimentos, já que eles viviam da caça, da coleta de frutos e raízes. Então, quando tinha frutos e raízes, eles se alimentavam. Quando não tinha, eles ficavam muito tempo, sem alimentação, sem comida. Além disso, a caça, eles precisavam daqueles animais para poder caçar, para poder se alimentar. Então, era uma vida muito difícil. Mas, mesmo assim, os grupos humanos conseguiram povoar, a humanidade, começando lá na África e se expandindo pelo mundo. Então, a gente vai ver esse primeiro período aí da pré-história, que é o Paleolítico. Vamos lá? Então, a pré-história é uma divisão tradicional da história. 2 milhões antes de Cristo, com o surgimento dos homens, os primeiros hominídeos. A pré-história, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, a invenção da escrita. Então, a pré-história, nessa divisão tradicional da história, ela vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita. Alguns historiadores fazem uma crítica a essa definição e esse termo mesmo, pré-história, como se o significado de pré, que vem antes da história, se a pré-história houve tanta invenções, ações, descobertas da humanidade. Então, a pré-história é história também. Mas aí a divisão da história também facilita, o importante da gente ver a divisão da história tradicional é que facilita o historiador a definir um período de estudo para produzir conhecimentos a respeito daquele período, tá? Então, a gente vai estudar justamente o primeiro período desse período aí, em relação à pré-história, que é o Paleolítico. Então, a gente vê aí a imagem do machado de mão na Espanha, a gente vê aí a picareta de pedra lascada. Então, o que é período paleolítico? Como o homem vivia nesse período. Quando vocês olham esses objetos na imagem, e eu pergunto a vocês o que é o Paleolítico e como o homem vivia, eu acredito que já está na mente de vocês a relação desses instrumentos, dessas ferramentas bem rústicas. Mas vamos ver a definição? Paleolítico é o período da idade da pedra lascada. As ferramentas eram muito simples, de pedra lascada, uma na outra, para os caçadores conseguirem o formato de uma faca, uma ponta de lança, um machado de mão. Então, era
semelhante ao que a gente compreende como machado, faca de mão, mas era bem rústicos, feito lá de pedra, tá? Essas pedras poderiam ser laminando uma na outra, mas também tinha um instrumento chamado percussor, tá? Que era essa pontinha aqui, que esses percutores, tá? Eram uma ferramenta para dar o acabamento nas ferramentas e armas de pedra. Então era uma forma, um tipo de osso que eles enfregavam lá na pedra até dar um acabamento mais afiado daquela pedra para que ela realmente fosse usada, né, como uma ferramenta de corte, no caso, como uma faca, como uma lança, ok? E aí a gente vê aí que nesse período paleolítico as armas não só foram feitas, as ferramentas não foram só feitas de pedra, mas também de ossos de animais. No Paleolítico havia também ferramentas de ossos de animais, como a agulha, os anzóis, os arpãos, que era para pesca, né? Utilizado para pesca ou para costura da roupa de pele de animais, tá? Porque a roupa do homem daquele período era feita de peles de animais. E aí a gente vê alguns instrumentos de ossos feitos por ossos na tela daquele período. A gente vê também, dentro das características do período paleolítico, dentre as características, a vida humana, né? Como era a vida humana nesse período? Como eu já falei sobre o nomadismo, os nômades são indivíduos que não possuem moradia fixa, estão em constante movimento, e os povos do Paleolítico alimentavam-se da caça e coleta de alimentos, frutas e raízes que estavam à disposição da natureza, porque eles não conheciam, nesse período do Paleolítico, a técnica da agricultura, de plantar para colher, tá certo? É depois, com o período que a gente vai estudar posteriormente, no Neolítico, que o homem vai desenvolver essa técnica. A gente vai ver também aqui no período paleolítico a arte, tá? Desde o período paleolítico, o primeiro período da pré-história, o homem vai desenvolver a arte, e que vocês já conhecem essa arte, que é a chamada arte rupestre, né? E essa imagem aí é pinturas rupestres na caverna de Chauvet, na França, ok? Então a arte do período paleolítico é representada pelas pinturas e gravuras produzidas pelos homens em cavernas e paredes externas de pedra. As primeiras manifestações artísticas desse período, denominadas de arte rupestre. Então a arte rupestre era representações, né, de desenhos que o homem fazia nas paredes da caverna ou em pedras externas, e geralmente as cenas reproduzia a vida cotidiana daquele homem, como a caça, como eles mesmos, como os animais que eles caçavam, que viviam ao seu redor. Então eles retratavam nas paredes da caverna a sua própria vida cotidiana, o dia a dia desse homem naquele período inicial, né, da vida do homem na Terra, ok? Então na próxima aula a gente vai ter um assunto muito interessante, sabia? Então não perca, porque eu vou estar aqui para ensinar para vocês. Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal!